Olá, mulheres despertadas para gerar. Muito bom mais um dia estar com vocês. Aqui é uma boa tarde, mas eu não sei qual vai ser o momento em que você vai estar vendo esse vídeo, então que você tenha momentos de receber algo do Senhor, né? Vamos continuar falando sobre as profetisas, vamos relembrar. Nós começamos falando da Débora, profetisa Débora, como ela foi chamada para governar naquele tempo, ela conselheira, né, do povo de Israel, ela atendia debaixo de uma palmeira, a palmeira de Débora. Ela com certeza teve um caminhar para chegar onde ela chegou. Depois nós falamos de Miriam, outra líder, liderou mulheres, esteve ao lado do seu irmão Moisés, que foi o líder que liberou o povo da escravidão do Egito, teve um papel muito importante na nossa no início, né, do povo de Israel, da Terra Prometida. Miriam participou desse processo. Miriam também teve momentos de rebeldia e o Senhor perdoou. Moisés teve um coração quebrantado, pediu ao Senhor que ele desse, né, novamente a cura e a saúde a Miriam, sua irmã, e ali ela permaneceu com Moisés. Que a gente entenda que os percalços acontecem e que muitas vezes vem para fora aquilo que precisa ainda ser curado e tratado pelo Senhor. E hoje nós vamos falar de Hilda. Então, nós vamos falar. Na minha versão fala Hulda, tá? Depende da versão, então tá tudo certo. Segunda Reis, nós vamos ler Segunda Reis 22, versículo 17, e diz assim: Porquanto me desprezaram e queimaram incenso sagrado a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se extinguirá. E direis mais ao rei de Judá, que vos mando para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Porque o teu coração se moveu e te humilhaste na presença do Senhor, assim que ouviste o que declarei contra este lugar e seus habitantes, isto é, que se transformariam em escombros, destruição e maldição, e indignado rasgaste as vestes, pranteando o teu arrependimento diante da minha pessoa, também eu te vi, diz o Senhor. Então, Uda estava num contexto, no período de Jeremias, do profeta Jeremias. Não foi o rei que mandou chamá-la, né? Diferente de Débora, o rei mandou chamá-la. Aqui Hulda foi indicada pelos sacerdotes, então significa que ela não estava no contexto de reino, significa que ela estava no contexto do povo, no meio do povo, mas de alguma maneira ela era conhecida pelos sacerdotes responsáveis naquele período, e foram eles que foram buscar resposta do Senhor. Eles não levaram ela no palácio, tá? Ela estava na casa dela, no vilarejo dela, e ali Deus trabalhou o que precisava ser trabalhado. E quando ela foi usada pelo Senhor para falar palavras duras, este rei, ele se quebrantou, ele se arrependeu, ele rasgou as vestes. Naquele período, rasgar a veste significava se arrepender, né? Dos pecados, e Deus então estendeu a sua mão sobre ele e não fez o que disse que ia fazer. Mas no contexto de Hilda, mais uma vez nós precisamos entender que nós não precisamos estar em lugar nenhum de destaque para fazermos o que Deus mandou que nós fizéssemos. E eu quero entrar num contexto hoje da nossa juventude. De novo, né? Vou repetir, eu não tenho problema nenhum com idade. Nos meus 48 anos, sexta-feira eu conversando, hoje é quarta, tá? Não sei quando você verá esse vídeo, mas estou falando num período para você entender que foi algo muito novo do Senhor. Há 5, 6 dias atrás eu estava conversando com uma adolescente de 17 anos
e ela numa consciência muito grande do que é pecado, do que ela não deveria estar fazendo, sem que ninguém falasse a ela. Ela me reportava que quando ela estava nas festas, ela tinha uma vontade muito grande de chorar, de sair daquele lugar, e aí vinha no espírito dela que ela não pertencia àquele lugar. Ela chegava em casa desesperada, procurou uma igreja, porque já existia uma semente de anos do passado, e ela veio até a nossa igreja. Em 3 meses ela se batizou e ela está pedindo agora aconselhamento, então eu estou acompanhando ela. E quando eu retornei para minha casa, o Senhor me disse assim, que nós somos as anciãs que estamos preparando a nova geração. Essa geração que já se santifica, essa geração que já tem consciência do pecado, essa geração que sabe a sua posição, que só precisa de um alinhamento, que só precisa de um aconselhamento, que precisa de um embasamento mais profundo da palavra. Nós estamos neste lugar. Por isso que Deus tem alinhado a nossa vida. Por isso que Deus tem nos trazido para o lugar de propósito, né? Nós precisamos saber aonde que nós deveremos estar, aonde que nós precisamos estar. Se você está incomodada demais com o lugar que você trabalha, leva ao Senhor. Se você está incomodada demais com os horários, eu conheço mulheres que estão incomodadas com o horário. Rosa, eu não consigo cuidar dos meus filhos, eu estou trabalhando de madrugada, eu chego de manhã, meu marido não está mais, nós não conseguimos conversar e eu estou incomodada. Esta incomodação é algo que o Senhor quer mudar na tua vida. E você não precisa estar no lugar que você acha que precisa. Uda estava na casa dela. Uda estava aconselhando as pessoas do seu convívio, porque eles não tinham cidades próximas, eram vilarejos. E os vilarejos se formavam nos castelos, né? Quem trabalhava, quem morava ali já tinha seus filhos. Então, ela estava naquele lugar. Ela era uma pessoa simples como eu e você. Ela não tinha cargo nenhum, ninguém conhecia a Uda, só os amigos. E os sacerdotes, Deus fez com que os sacerdotes soubessem quem ela era, porque no momento oportuno Deus levantaria ela, e foi o que aconteceu. Levou uma palavra onde um rei pôde se prostrar diante do poder do Senhor e se arrepender. E é isso que Deus está nos trazendo. Nós precisamos sair, amadas, de um contexto onde nós precisamos ser as importantes, as empoderadas. Não existe isso nas coisas do Senhor. Nas coisas do Senhor, cada pessoa tem o seu lugar. Nós estamos vendo maridos se movendo porque nós saímos do lugar que não era nosso. Nós estamos vendo filhos se posicionando porque os pais estão se posicionando. E nós estamos falando neste tempo, estou falando de coisas que estão acontecendo neste tempo. Uma aceleração muito real das coisas do Senhor, do reino do Senhor. Claro que existe a dúvida, existe a inconstância, mas nós vamos buscar esta sobriedade e a constância aonde? Na palavra. Eu quero repetir o que eu já falei lá no primeiro vídeo. Nada do que vai acontecer será escrito. Gênesis a Apocalipse já está escrito. E o que está escrito vai acontecer. O que determina a nossa participação ou não no que está escrito é a nossa decisão. Você quer participar do que Deus já determinou sobre a tua vida? Você quer viver os dias que Deus já determinou para você? Então é uma escolha. Eu quero. E assim como eu tenho visto adolescentes, conversemos agora, né? Na sexta eu conversei com o adolescente, no sábado eu e meu marido conversamos com um adolescente menino, também de 17 anos, numa consciência de pecado, entendendo que ele não vai escolher a esposa dele, porque o Senhor vai escolher a pessoa que tem propósito para ele no reino. Ele já está entendendo, com 17 anos, um menino extremamente inteligente, com 17 anos ele já está entendendo que ele tem um chamado para ter prosperidade financeira, não para a vida dele, para o reino, que Deus estará usando ele para abençoar vidas e reino. Então, tudo isso, amada, está acontecendo. Nós estamos vendo pessoas que estavam longe das coisas do Senhor, necessitando voltar, porque esse é o tempo de resgate. Jesus está voltando, e Ele está voltando.
Talvez ele volte mais cedo para um, para outro, quando morrer, né? E ele ainda não estiver nos arrebatado, talvez seja nessa geração, talvez seja na geração seguinte, mas ele está muito próximo. E nós precisamos viver os dias que o Senhor determinou para nós. Nós precisamos ter uma escolha consciente, nós precisamos ser intencionais, e o intencional nunca vai fazer parte das coisas do mundo, do terreno. Nós estamos lendo nessas semanas 1 Pedro, 2 Pedro. Amadas, preste atenção nessas palavras. 1 Pedro e 2 Pedro fala de arrependimento, de uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade? É a mulher no lugar dela, o homem no lugar dela. É uma vida sem miséria espiritual, é uma vida em amor, é uma vida em respeito, é uma vida em honra. Eu sei que você não escuta muito isso, porque não é isso que a gente tem visto no mundo. Nós temos visto no mundo mulheres chamando homens de banana, nós temos visto no mundo mães que não têm responsabilidade pelos seus filhos, nós temos visto no mundo marido e mulher se matando literalmente. Nós temos visto no mundo filhos brigando e mandando nos pais, mas não é isso que o Senhor quer para minha casa, para minha família, e nem para tua casa e nem para tua família. Mas para tudo isso mudar, nós precisamos de posicionamento. Se a mulher continuar se prostituindo com todos os homens que conhecer nas noites, ela não vai ter uma vida santa. Se a mulher continuar se colocando numa posição de se vender não só corpo, mas a sua mente, para ganhar um status dentro de uma empresa, para ganhar uma promoção, ela não vai ser santificada. Se uma mulher continuar falando palavrão, se ela continuar ofendendo, xingando, porque eu não levo desaforo para casa, amada, não vai levar desaforo e não vai levar a presença do Senhor, não vai levar o Espírito Santo. A mansidão, ela faz parte do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele traz alegria, ele traz contentamento, ele traz paz, ele traz domínio próprio, ele traz amor, ele traz longanimidade, ele traz fidelidade, ele traz benignidade, ele traz 9 frutos, são 9 gomos e todos eles precisam estar unidos, não tem como nós vivermos com uma só coisa. Ele traz paciência. Então, querida, que você esteja buscando isso. Como que eu consigo, pastora? Como que você consegue? Lendo e vivendo a palavra. Não existe fórmula secreta para nós estarmos em fidelidade, para nós estarmos em santidade com o Senhor. É a palavra ela é viva e ela é eficaz. E a palavra corta assim, juntas e medulas. Ela corta a gente no meio. O Senhor, com o seu Espírito, ele vem e diz, muda isso. Isso não está certo. Olha que tu está pecando de novo. Amada, é o dia todo dia, o Senhor nos ensinando a ter uma vida com Ele reta. É possível, sim. É possível, porque 1 Pedro fala, assim como eu sou santo, sede santos. A santidade é possível em mente, coração e atitude? Sim. É possível e neste tempo é extremamente necessário. Nós podemos enganar quem nós quisermos com uma cara santa, mas nós nunca vamos conseguir enganar o Senhor. E o Senhor, ele tem coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas, como ele fez com Débora, como ele fez com Miriam, como ele fez com Uda e outras mulheres que nós ainda iremos assistir, ouvir, né? Sobre Uda, fala que o marido dela trabalhava no palácio. Diz assim. Deixa eu procurar para você aqui, ó. Os sacerdotes partiram e foram consultar, está no versículo 14 de 2 Reis 22. Foram consultar a profetisa Ulda, esposa de Salum, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa e vestes sagradas do templo. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que se formou ali. Então, o marido dela trabalhava no palácio, os sacerdotes conheciam ela por causa do marido dela, e nós não precisamos mover nada, nós só precisamos estar no lugar correto,
com a postura correta, com a decisão correta, e Deus vai abrir as portas. Amada, não entra no contexto de que você, com as tuas mãos, vai poder buscar o que quer, cumprir o que quer, ter o que quer, porque isso traz destruição. O maligno, ele dá com uma facilidade incrível. E da mesma maneira que ele dá, ele tira. Da mesma maneira que ele levanta, o melhor trabalho dele é desbancar alguém, envergonhar alguém e derrubar alguém. Não entra no contexto do maligno. Vem para a palavra, vem para o Espírito, te coloca no lugar, Senhor, qual é o meu lugar? Aonde eu preciso estar? O que eu preciso fazer? Busque isso todos os dias, incessantemente, até que você encontre este lugar. Até que o Espírito Santo diga, é aqui que eu quero que você esteja. É isso que eu quero que você faça. E então as coisas vão acontecer. Eu creio, amadas, nesse Deus poderoso, nesse Deus que faz milagres, que me posicionou. Ele me tirou, eu já sou cristã há 19 anos, né? Fazem 5 anos que Deus começou a realinhar a minha vida, me colocar em outro lugar onde Ele queria, me conduzir para onde eu precisava estar no dia de hoje. E hoje eu estou aqui falando com vocês. Hoje Deus tem feito maravilhas na nossa vida financeira, que eu sei que tem algumas aí que estão pensando na vida financeira, porque ela não sabe o que eu preciso. Não, eu realmente não sei, mas Deus sabe. E Deus tem feito na nossa vida financeira através da vida do meu marido, não da minha vida. Entende? Nós temos recebido ofertas de pessoas para cumprir o propósito que Deus tem no reino. Não tem nada a ver conosco, amado. Tem tudo a ver com Deus. É Ele que faz, é Ele que tira, é Ele que coloca. Então, busque no Senhor. Seja como Uda. No lugar onde você estiver, faça o que você foi chamada para fazer. Se você tem adolescentes perto de você, aconselhe na palavra. Se você tem filhos, se você tem netos, aconselha na palavra. Coloque a palavra em primeiro lugar. Jejue pelos teus, ore pelos teus, levante de madrugada. Se você não consegue levantar de madrugada por você, levante pelos seus. Mas você precisa buscar a mudança, a transformação, para que as coisas comecem a andar, assim como tem andado na vida de todas que estão querendo mudança, que estão buscando mudança. Você não é diferente. Vai acontecer. Só queira com todo o teu entendimento e coração. Amém? Que Deus te abençoe.